Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente
estar lendo hoje em 1 Coríntios 13, um versículo, aliás, alguns versículos deste texto, que para a igreja, na verdade, deve ser o combustível que mantém a igreja viva na presença de Deus. 1 Coríntios 13, nós vamos estar lendo do versículo 4 em diante. Glória seja o nome de Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador, que nessa noite deseja ensinar mais e mais o nosso coração, nos relembrar de coisas que nós já sabemos, por amor a nós. 1 Coríntios 13. Fica um pouquinho depois da leitura da Santa Ceia. 13, versículo 4 em diante. Louvado seja Deus. Lembrando que amanhã de manhã tem escola bíblica, às 8 da manhã. Agora passou os horários eventuais por causa do congresso. Volta ao horário normal amanhã, 8 da manhã. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão e havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Querido Pai, nós estamos aqui com a santa palavra do Senhor, referência e direção para os nossos dias, para a nossa vida, o qual nós cremos e confiamos. E nós oramos para que nessa noite o nosso entendimento seja ainda mais clareado pela Tua palavra. E que nós possamos, Senhor, ao final deste culto, ter crescido mais um pouquinho no conhecimento e na graça do Senhor. E que nós venhamos também a crescer nessa essência, nesse dom lindo, maravilhoso em nossas vidas, que é o dom do amor. Abençoa a Tua igreja ao ouvir da Tua palavra. Que tudo aquilo, Pai, que vier para cansaço, para tirar atenção, que saia de cena e que o Teu povo, Pai, possa ter a liberdade para poder entender o que vem dos céus aos seus corações. Nós te pedimos, toca a igreja de uma maneira especial, na medida que vai dando atenção para a Tua palavra. Enquanto estiverem ouvindo a Tua palavra, recebendo a Tua palavra, que os seus familiares estejam sendo abençoados, que as suas casas estejam sendo cercadas pelos anjos do Senhor. Aonde estiver alguém passando perigo, Pai amado, que ali o anjo do Senhor, que protege, que livra, que guarda, esteja protegendo os seus. Senhor, nós oramos no nome de Jesus por esta vida que vai estar acompanhando através da live com sede e com fome da Tua justiça, mas que nessa noite haja clareza para compreensão e que essa pessoa possa, Pai amado, entregar-se inteiramente ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus com muita alegria? Amém? Glória a Jesus. Irmãos, este texto aqui de 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios falando sobre o amor. A igreja de Coríntios, certamente, como as igrejas de hoje, em certa parte com uma preocupação na parte espiritual acerca dos dons, tentando se aperfeiçoar, mas quem sabe no trato com as pessoas na sua volta, até mesmo irmãos de dentro da igreja ou familiares, pessoas à sua volta, quem sabe havia uma percepção de estar havendo falta de amor. E o apóstolo Paulo enfatiza, antes de nós lermos esse texto aqui, começamos no versículo 4, dizendo: ainda que haja
dias, elas não bastam para comparecer diante de Deus e sermos salvos. Ainda que nós entregássemos o nosso corpo para ser queimado vivo, como que um sacrifício, mas se não tiver amor, não basta. E ali vai mostrando o caminho perfeito para a salvação e para se apresentar diante de Deus. E ali fala que o dom supremo, a direção é o amor. E aí o amor, para que a gente não fique confundido de como é que ele se manifesta, porque há muito hoje em dia falso amor, uma falsa característica de amor, porque ele é muito escancarado através de filmes, novelas, onde mostram um amor supérfluo, vazio, parece que muito quente ao mesmo tempo que daqui a pouco gelado. Mas aqui a palavra de Deus, ela vai a fundo mostrando as referências, as características do que é o amor de verdade. E ali, diz que uma vez um pregador, ele chega num vilarejo, aonde um pastor que estava pastoreando no local havia sido transferido, e veio aquele pastor para o lugar para apacentar o rebanho. E todos os cultos o pastor, ele chamava a atenção do povo para ler 1 Coríntios 13. E quando chegou lá pela quinta, sexta vez, a igreja se manifestou e disse: pastor, o senhor não sabe pregar outra coisa, é só 1 Coríntios 13? E o pastor, com muita sabedoria, ele disse: se vocês no dia que souberem o que é o verdadeiro amor, eu paro de ensinar sobre esse texto. É porque nós precisamos, irmãos, de aprofundamento para saber o que é de verdade amar. E se a gente olhar para o amor de Jesus, nós já vamos ver que é uma coisa muito forte. Por isso que aqui diz: o amor jamais acaba. Mas eu gostaria de enfatizar, principalmente aqui o versículo 6, que foi o que saltou em relevo hoje para a gente estar discorrendo aqui essa noite acerca desta referência sobre o amor, que é quando diz assim: o amor ele não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade. E nós, irmãos, nós somos o povo de Deus, amém? Somos filhos de Deus, somos aqueles que têm a referência de sermos cristãos, derivado de Cristo, saímos de Jesus, nascemos de Deus, e nós precisamos trazer essa essência dentro de nós do verdadeiro amor. Não aquele amor humano, que às vezes é meramente paixão, aquela paixão que no momento ela é como um fogo, como uma labareda, mas daqui a pouco ele vai indo e ele apaga. Mas o amor de Deus, ele é brasa viva que queima intensamente em todo o tempo. Nós podemos ver que nem mesmo o calor da provação do Calvário não apagou o amor de Jesus por nós. Pelo contrário, ali ele se mostrou mais aceso do que nunca. Salomão descreve também no livro de, se não me engano, Eclesiastes ou é Provérbios, um deles, para ser mais preciso, que se nós nos mostrar frouxo no dia da angústia, a nossa força ela é muito pequena. Então o amor, irmãos, ele para se mostrar forte de verdade é na adversidade, é no tempo de calamidade, é no tempo da contrariedade, é no tempo de que realmente a gente tem que provar se a gente ama ou não ama. E aqui, quando a palavra está dizendo assim, que o amor ele não se alegra com a injustiça, nós estamos falando uma característica do amor de Deus. Então, se Deus, o amor dele ele é tão perfeito, tão lindo por nós, que ele tem uma paciência, que fala, o amor ele é paciente. E olha a paciência que Deus tem com a gente, irmãos. Quantas vezes a gente fraqueja, a gente falha,
dizendo amém, tá todo mundo faceiro. É tão bom amar pessoas assim, mas amar a gente na hora da adversidade, quando ofende, quando contraria, quando nada tá bom, nas controvérsias, não é legal amar. Então por isso que a gente precisa, irmão, se meter um pouco nesse texto aqui, dessa essência. E quando ali mostra que o amor verdadeiro, ele não se alegra com a injustiça, aí a gente precisa botar uma vírgula e parar um pouco para pensar. Porque nós, seres humanos, às vezes na força do hábito, do impulso humano, às vezes a gente não vai muito com a cara de uma pessoa, com a personalidade, com o jeito de alguém, e daqui a pouco aquela pessoa ela é injustiçada. Eu não estou falando de justiça, estou falando de injustiça. Uma pessoa injustiçada, e de repente nós, como filhos e filhas de Deus, lá no íntimo do coração se alegram. Talvez a pessoa não fique sabendo, talvez a igreja, os nossos irmãos não fiquem sabendo, mas Deus fica. Porque Deus, ele é o nosso testemunha ocular de 24 horas, que enxerga tanto o exterior da nossa vida como o interno, os nossos pensamentos, o que se passa no nosso coração, as nossas vontades. Então, irmãos, às vezes são pessoas que a gente conhece, às vezes é pessoas que a gente não tem um mínimo de intimidade, um mínimo de conhecimento, mas às vezes é aquela coisa partidária, é aquela coisa que tem um apego, assim, porque eu tenho um apego com aquele. E aí daqui a pouco, quando vem algumas injustiças sobre uma pessoa, que a gente não vai com a cara, aí o coraçãozinho se alegra. E Deus, na palavra de hoje, irmãos, está orientando a gente para a gente tomar cuidado com isso. Porque se a gente ama Jesus, a gente ama as coisas de Deus, a palavra de Deus, a gente quer agradar a Ele, amém? Quem quer agradar a Deus aqui? Pode dar glória alto? E se nós queremos agradar a Deus, Ele não é injusto. Deus não é injusto. Ele não concorda e não compactua com a maldade. Então nós também não podemos. Nós temos que ter uma distância disso. E eu gostaria aqui nessa noite de nós pegar algumas referências dentro da Bíblia para poder entender um pouco sobre isso. Quando fala aqui, mas regozija-se com a verdade. Irmãos, o cristão, a pessoa que ama a Deus, a pessoa que já entregou sua vida para Jesus, sabe que Ele é vivo, que Ele não é uma estátua de parede, de chão, de poste, mas Ele é um Deus vivo que caminha com a gente, que ouve o que a gente fala, que vê o que a gente pensa, que sabe o que se passa em nosso coração, que sabe o nosso nome, que sabe da nossa família, que sabe das nossas origens, sabe das nossas dificuldades, mas sabe também quando nós estamos fazendo corpo mole para entender a sua vontade. Nós, como cristãos, precisamos amar a verdade, irmãos, amar a verdade, ser pessoas que são sinceras. Quando abrir a boca, que seja para falar a verdade, que tenha amor pela justiça de Deus. Dessa forma, nós estamos atraindo o poder de Deus sobre a nossa vida. Na medida que um cristão diz que ama a Deus, mas ele tem um certo apego ainda pelo costume da mentira dos tempos antigos, em um certo estágio da sua vida, ele está dizendo para Deus: Senhor, eu te amo, mas deixa esse cantinho aqui para mim pecar do jeitinho que eu fazia antes. E automaticamente a injustiça vai seguindo junto com aquela pessoa, porque é pecado, e o pecado afasta de Deus. Então automaticamente a pessoa, ela mesma se distancia do Senhor. Amém? Aí, olhando para dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos ver lá no livro de Deuteronômio 16, nos versos 18 ali, quando Deus está dando para Moisés leis ali sobre os juízes.
proteção de pessoas, que eles não fossem subordinados, não aceitassem suborno, mas que eles fizessem julgamento, que eles fizessem justiça, não com partidarismo, não com julgamento pessoal, mas que eles fizessem segundo as Escrituras, para que eles pudessem ser abençoados por Deus. Os juízes, uma lei para juiz. Aí hoje a gente vê, dentro do mundo que nós estamos vivendo, juízes se corrompendo, advogados se corrompendo, o dinheiro fala mais alto. Às vezes, a posição social quer falar mais alto, a soberba, a arrogância. E as pessoas, em certa parte, em boa porcentagem dessa parte que seria para a lei, para julgar as questões do povo, que é juiz, é advogado, boa parte deles estão corrompidos por causa dessas fraquezas carnais. Mas eu quero alertar aqui essa noite, e se tem alguém que nos acompanha pela internet, que Deus possa mexer no coração para mudanças nesse sentido, porque Deus não compactua com a injustiça. O nosso Deus não aceita suborno. O nosso Deus é um Deus fiel, vivo, verdadeiro e que julga pela verdade, ama a verdade. E Ele é justo. Aleluias. Aí nós vemos então, lá no começo em Deuteronômio, Deus já se preocupando com isso aí, ó, sobre a questão de julgamento, dos juízes, aqueles que fizessem parte de julgar as causas do povo, para que fosse de uma maneira justa. Mas logo em seguida, nós olhamos um juiz que, na verdade, não era juiz, era um rei, Salomão. Quando ele ganha o reinado lá em Israel, e Davi fala com ele, traz conselhos para andar nos caminhos do Senhor e tudo mais. E ele ouve do Senhor: Salomão, o que tu queres para reinar aqui em Israel? O que tu me pede? E Salomão disse para Deus: Senhor, eu quero sabedoria para julgar entre o teu povo, para governar o teu povo. E o Senhor trouxe sabedoria para governar. Aí não demorou muito, irmãos. Lá no livro de 1 Reis 3,16, aparece duas mulheres lá para ser julgada a causa delas diante de Salomão. Eram duas mulheres prostitutas. Aqui eu queria abrir um parênteses. Pastora, mas será que a causa da prostituta, a prostituição não era uma coisa errada diante de Deus? Será que a prostituta tinha que ser, ainda ter um julgamento correto para a vida dela? É aqui que entra o que a gente lê acerca dessa essência poderosa do amor. Que o amor, ele não se alegra com a injustiça. Prostituição, o Senhor não concorda, porque isso é um pecado do corpo. Mas apareceu duas mulheres que estavam em pecado, mas que estavam com uma causa e que precisavam de julgamento. Uma dessas mulheres, ela estava grávida, ganhou a criancinha, e 3 dias depois, elas moravam na mesma casa. A outra amiga também estava grávida e ganhou seu bebezinho. A primeira, certamente, ela estava ali, embora que ela era uma prostituta, embora que ela estava com pecado na sua vida, mas ela tinha amor pelo
não, mas a criança viva é minha. A mãe verdadeira dizia, mas a mãe falsa, ela dizia também, a criança viva é a minha. E aí Salomão, com a grande sabedoria do Senhor para julgar causas, que não fazia acepção de pessoas, que não mandou elas embora por causa que eram prostitutas, que não mandou elas embora com aquela causa nas mãos, mas ele olhou ali e aí ele disse, traga uma espada aqui para mim. Eu vou dividir a criança viva no meio, vou dar um pedaço para cada uma, as duas satisfeitas para casa. Aí nessa hora Salomão tem a certeza de quem é a mãe da criança, porque a mãe da criança diz assim, não mata o bebê, dá para ela então. Prefiro que ela cuide dele então do que ele seja morto. Ali Salomão teve a certeza de que a mãe verdadeira era quem estava protegendo a vida do filho. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que às vezes tem pessoas que são tão desligadas com a própria vida que destrói o que é seu. Destrói as suas coisas, destrói a sua vida, destrói a sua saúde. E às vezes até fica com inveja e tentando pegar o que é do outro. E a gente vê tanto disso hoje na sociedade que a gente vive, irmãos. Pessoas que são infelizes com a própria vida e querem a infelicidade do outro que está lutando e cuidando segundo os seus recursos, segundo o seu entendimento. E o Senhor não se agrada dessas coisas. Que cada um de nós, irmãos, nós possamos zelar pelas nossas vidas, cuidar das nossas vidas, mas cuidar das coisas do próximo também. Aquela mãe que perdeu a criança, que rolou por cima, a criança morreu, ela poderia ter assumido a situação e quem sabe ficaria fácil até para ela ficar mais próxima daquele bebê vivo, da outra mãe, ter a sua carência, quem sabe, preenchida, mas não, ela não estava nem aí. Não sou feliz, tu também não vai ser feliz. Eu não tenho, tu também não vai ter. Quanto que a gente vê disso hoje em dia, irmãos? Hoje em dia, nesses lugares aí que fazem trabalhos para destruir casamento, para destruir a felicidade de família, de casais, cobram, pessoas pagam caro por isso, porque não são felizes e querem destruir a vida de quem é feliz. Por isso que nós precisamos do nosso escudo verdadeiro, que é Deus nas nossas vidas, irmãos, e procurar alegrar o nosso coração no Senhor e fazer com que o coração de Deus possa se alegrar conosco também. Que a gente não venha compactuar, nem que seja com alegria no nosso coração por injustiça. Se é injustiça, irmãos, não vamos bater palma, ainda que seja uma injustiça que veio sobre o nosso inimigo, que alguém tenha se constituído nosso inimigo, mas não vamos ficar felizes pela injustiça que está vindo sobre ele, sobre ela. Vamos interceder, por isso que Jesus disse, eu digo para vocês que orem pelos vossos inimigos, orem pelos que nos perseguem. A oração, irmãos, poder de Deus sendo invocado, automaticamente o nosso coração vai sendo transformado e inundado por este amor verdadeiro que vem de Deus, que ama sem a outra pessoa merecer. Se nós fôssemos parar para pensar aqui, irmãos, será que nós merecíamos esse grande amor de Deus? Será que nós merecíamos o que Ele sofreu na cruz? Nós estamos aqui, nós não merecíamos essa graça que é de graça para nossas vidas, mas Ele nos amou primeiro, e essa noite
primeiro era como a ti mesmo, aí depois Jesus veio dizendo: se vocês não conseguem se amar o suficiente para amar outra pessoa, então ame o próximo com o amor que eu vos tenho amado. Olha como é forte. E eu quero falar de uma outra coisa aqui, que eu acho que isso aqui envolve muito até nós os cristãos. Está ligado ali no livro de 1 Samuel 19, quando Jonatas, aquele filho de Saul, ele tem que se colocar numa posição de não se apegar e ter comunhão às injustiças do próprio pai. A gente sabe que Saul, ele era rei, ele tinha autoridade, ele foi escolhido pelo povo para ser o primeiro rei em Israel, mas teve um tempo que Saul deixou o coração dele se encher de vaidade, de soberba, de orgulho, e aí ele começou a abusar do poder, a tal ponto que o Espírito Santo de Deus se afastou dele e veio um demônio sobre a vida dele. E aí nesse meio tempo eles chamam Davizinho com a harpa lá para tocar, o demônio ia embora, ele ficava livre daquela perturbação. Mas chegou uma hora que Saul, ele teve a percepção que assim como Davizinho já tinha matado um gigante, estava diante das guerras de Israel, vencendo o gigante, vencendo os guerreiros da época, e começa a entrar no coração dele um ciúme, e começou a pensar: amanhã ou depois esse camarada vai estar no meu lugar, então o que eu vou fazer? Que raiva, que ódio, eu vou matar ele. Injustiça. Davizinho, a hora que eles precisaram de um guerreiro para se levantar e que Golias estava desafiando o povo de Deus, Davizinho se levanta e vai lá falar com Saul e dizer: eu estou aqui, eu vou. Sou pequeno, mas tenho fé em Deus. Era de Saul pensar: poxa, eu devo agradecimento a esse guri Davizinho. Aí depois está ele endemoniado lá, chama quem? Davizinho para tocar a harpa e mandar lá o demônio embora. Era para Saul ter um coração grato, mas Saul não tinha um coração grato. Saul não se alegrava com a verdade, Saul não se alegrava com a justiça, mas com a injustiça. E aí ele começou a planejar a morte de Davi, chamou lá o pessoal dele, entre eles estava Jonatas, o próprio filho, e ele disse: quem tiver a oportunidade de matar Davi, que seja o primeiro a se lançar contra ele. E aí Jonatas se levanta, o filho de Saul, e diz assim: meu pai, o senhor está errado. Como assim o senhor vai matar? O que o Davizinho fez de mal para ti? Davizinho tem sido uma bênção aqui para Israel, Davizinho tem sido uma bênção para a gente, e o senhor vai querer matar ele agora? Aí, no primeiro momento, Saul aceitou o conselho do filho Jonatas, que se levantou para a defesa do amigo. Mas depois ele se levanta de novo com fúria, com ira, e não deixa Jonatas ficar sabendo, porque sabia do amor e da defesa dele sobre Davi. E ele tenta com fúria, mas Jonatas fica sabendo e ajuda o amigo ainda. O que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? Mas Jonatas não era o filho de Saul? Jonatas não era para ficar lá honrando o pai, defendendo o pai, ajudando o pai? Afinal era filho. E é aqui que entra, irmãos, um chavão para nós falar aqui como crente, como cristão. Nós precisamos sim honrar os nossos pais, precisamos sim amar os nossos familiares, filhos, irmãos, parentes, amigos, até o ponto que eu não venha a ser conivente com o que ele está fazendo de errado. E quantas vezes, irmãos, tem pessoas que dizem: meu pai está errado, meu irmão está errado, mas é da minha família, eu vou ajudar então. Quantas mães às vezes: não, mas o meu filho está errado, mas é meu filho, eu
nem outro dia eu vi um depoimento de uma mãe faceira que o filho tinha conseguido roubar uma moto. Misericórdia, irmãos. Uma mãe faceira, porque ela pensou, ela se alegrou com a injustiça do filho, porque ela pensou, agora ele vai ter uma motinha para andar. E quantos, irmãos, eu estou falando aqui de um caso que eu ouvi. Mas quantos pais, mães, que passaram a mão na cabeça dos seus filhos até se tornarem pessoas delinquentes, pessoas que já não conseguiram mais retornar para a sociedade para ser uma boa pessoa, porque lá na infância, lá na mocidade, estava sendo lá compactuando, fazendo injustiça, quem sabe roubando os colegas, tirando o sarro das pessoas, fazendo bullying, como se diz hoje em dia, se torna uma pessoa orgulhosa, se torna uma pessoa arrogante, pensa que é mais que os outros. E aí, quantas vezes vem um chamado de um professor para executar uma causa na escola? Não, o professor é o errado, o meu filho, a minha filha é o que está certo. E aí vão amando a injustiça. E com isso, irmãos, vai se criando um afastamento daquilo que Deus quer das nossas vidas. Irmãos, não importa o grau parentesco. Ah, mas é a minha mulher, pastor. A minha mulher, se ela vai fazer uma coisa errada, como é que eu vou ir contra ela? Eu só queria lembrar vocês aqui do livro de Atos, Ananias e Safira. Um casal que concordaram em enganar os apóstolos que estavam ali com o Espírito Santo que aparecia praticamente no seu corpo, de tamanho poder de Deus que estava agindo na igreja primitiva. Eles combinam em casa, vão mentir que a gente vendeu por tanta propriedade e vamos reter um pouco desse dinheiro. Eles concordaram na mentira, irmãos. Quem sabe um teve a iniciativa, mas o outro poderia se proteger, não se alegrando com a injustiça, e quem sabe até ter protegido o outro ainda, e ter dito, tu não vai fazer isso aí não, eu não vou e nem tu vai. Irmãos, não proteja o erro da vida de alguém. Ame a verdade, ame a justiça, tenha alegria pela justiça. Quem sabe tem pessoas às vezes que pensam, mas se eu for me alegrar com a verdade, eu vou ter que expor algumas coisas que quem sabe alguém dos meus vai ficar chateado comigo. Irmãos, é pior ver Deus chateado com a gente. A gente precisa ter a alegria de Deus conosco, de ter essa certeza. Começo o meu dia, termino o meu dia, vou dormir com a cabeça tranquila, sabendo que Deus está me observando, mas eu estou em comunhão com Ele. Eu estou em comunhão com Ele com a alegria que eu tenho na verdade, com a alegria que eu tenho nas coisas que são dele para a minha vida. Eu não me alegro com as injustiças. Irmãos, injustiças. E hoje, a gente está vendo tanta corrupção dentro do nosso país. E são nomes que são destacados. E o povo está dividido. E um tem amor por um lado e o outro tem amor por outro lado. E um se levanta. E às vezes tem tanta injustiça ali no meio. E aí lá está o cristão levantando a mão e botando a mão na injustiça. E aqui está afrontando o coração de Deus, irmãos. Nós precisamos ter muito cuidado nos dias que nós estamos vivendo por causa do espírito de engano que está pairando sobre a terra. E que a gente não venha se alegrar com a injustiça nem dos nossos inimigos, quanto mais das pessoas que ainda são honestas e estão sendo injustiçadas. Que a gente possa abrir os olhos para alegrar o Senhor nesse sentido também. Amém? E que a gente possa deixar o amor de Deus florescer em nossos corações cada dia mais. Sabe por quê? Vamos se colocando de pé. Livro de Apocalipse 19 e 11 está escrito ali: e olhei para o
um homem assentado num cavalo branco, e o seu nome é Justo e Fiel, e ele vem para julgar com justiça. Ali está falando do nosso Jesus Cristo. Nós estamos vendo hoje na terra, irmãos, muitas injustiças. Injustiça social, injustiça na política, injustiça nas finanças, muitas injustiças, muita imoralidade e violência acontecendo, injustiça com casais, com famílias, e parece que às vezes aos nossos olhos já tinha que ter acontecido uma punição, porque a gente é acelerado de coração, mas Deus, Ele tem o tempo certo para fazer o seu julgamento e trazer a justiça na terra. Descansa o teu coração no Senhor e só se alegra na verdade, não na verdade que a gente pensa que é verdade, estou falando da verdade da justiça de Deus, tudo aquilo que fala na palavra do Senhor. Ame a vida, ame o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, ame pregar a palavra de Deus, ame uma vida justa, uma vida de honestidade, ame falar a verdade, ame viver a verdade. Aleluia, porque vai chegar um dia, irmãos, que nós vamos comparecer diante do nosso Jesus, que hoje a gente apenas tem uma expectativa pela Bíblia de como é que Ele é, mas a gente já sentiu o seu poder para saber que Ele não é pequeno não, que Ele é poderoso, lindo e maravilhoso, e vai ter um dia que nós vamos se apresentar diante dEle, e que quando nós chegar lá nesse dia, a grande justificativa esteja dentro de nós para aparecer para Ele um grande amor de Deus derramado dentro de nós. O grande amor de Deus é aquele amor pelas pessoas que não merecem o nosso amor, mas que a gente está ali para se doar, para estender a mão, para estender, entregando uma palavra, uma oração, não negando o nosso. E aqui eu lembro daquele homem que Jesus contou a parábola, que estava caído à beira do caminho, mas que vinha um bom samaritano, depois do levita e o sacerdote passaram de largo, porque estava na hora de ir para a igreja, mas veio um bom samaritano e ali ele estende a mão para uma pessoa que não conhecia meu nome, não sabia qual era a sua família, não sabia se ele era bom ou se era ruim, segundo nossos olhos, mas estava caído na beira da sarjeta. E ali aquele bom samaritano pega ele, coloca no seu cavalo e leva ele para uma estalagem, uma hospedaria. Diz lá para o proprietário: cuida dele, vou tirar esse dinheiro aqui, ó, mas se não chegar,